o auditório da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina foi palco de um evento beneficente sobre o tema Prosper Mind. O palestrante do evento foi o especialista em negociação corporativa, Renato Hirata, que falou sobre como a mente próspera pode trazer bons resultados para os negócios. Bom dia. A mente próspera ela é livre. Ela não é refém, não está presa a nada. Ela vai trabalhar com a essência da pessoa. Os grandes empreendedores lutaram contra o julgamento. Steve Jobs, Bill Gates, quando começaram o negócio, começaram aonde? Alguém falou para eles, você está ficando louco? Você vai desafiar uma IBM? Você está ficando louco, moleque? Trabalhando numa garagem? Nem graduação você tem. O que você faria se você fosse julgado assim, menino? Você pararia de fazer o que você está montando e estudaria de novo. E seria médio de novo. Seria medíocre de novo. E nós não teríamos o estouro que é uma Microsoft, o estouro que é uma Apple. Antes da palestra, gravamos uma entrevista com o professor Renato Hirata, que você acompanha agora. Então hoje, quando nós falamos da mente próspera, não é só método. Tem algo a ver com a nossa capacidade de criar cenários diferentes, a capacidade de ter resiliência, a capacidade de absorver medos, a capacidade de correr riscos. Tudo isso no estado de Santa Catarina, você sabe muito bem disso, Raimundo. Temos aqui hoje no estado um estado que cria empreendedores do nada. Pessoas que saem de uma garagem e criam impérios mundiais. Pessoas que saem de uma máquina de costura para criar uma grife mundial. Então isso aí tem um modelo aqui. Então quando você entrevista às vezes um empreendedor, você pergunta as coisas para ele, mas ele muitas vezes não sabe responder qual foi o modelo. Eu sou o contrário. Então eu estudei os empreendedores e verifiquei qual é o modelo. Então eu ensino o modelo. E qual o modelo que traz prosperidade? Então a primeira coisa eu falei para você, o empreendedor tem que ter paixão pelo que faz. Então, quando você descobre isso, você fica alinhado com a tua missão de vida. E quando você fala em missão de vida, alguém deu a missão. Quem é que deu essa missão? E aí não tem como não conectar com a força superior. Porque não foi teu pai que deu essa missão para você, nem meu pai. Quem é que deu essa missão? Então, quem é que deu? Tem alguém maior que nós para dar essa missão. Então, tem uma conexão com a força superior. Então, quando a gente está trazendo o nosso talento para a vida, a gente está conectado com essa força. Que você pode chamar de Deus, que eu posso chamar de força superior, ou qualquer outra força que traga isso. Então, agora você está protegido. Não precisa de religião para entender muito isso aí. É só ficar alinhado com a tua missão de vida, com o teu propósito de vida. Então, quando o empreendedor está nesse trabalho, a ciência explica que tem um processo mental chamado flow, ou fluxo. Então, o que é um flow? É uma capacidade mental de você determinar um foco, um objetivo enorme. Para alcançar aquele objetivo, eu tenho que ter uma disciplina. Foco, disciplina, foco, disciplina. Quando você está alinhado, você cria uma conexão chamada positividade. Então, foco, disciplina, ou positividade ou esperança, essa tríade gera um resultado fora do comum. A maioria das pessoas tem uma enorme dificuldade em definir exatamente esse foco. Exato. Que você pode chamar de objetivo, outros chamam de sonhos. Uhum. Quer dizer, como uma pessoa pode desenvolver essa habilidade de eleger um foco, um objetivo ou um sonho pelo qual vale a pena ele lutar? Essa é uma pergunta que o Prosper Mind trabalha bastante. Qual é o propósito de vida? Não é meta. Propósito de vida é algo além da vida. E qual é a diferença entre propósito e meta? A meta você alcança na tua vida. O propósito fica depois da vida. O propósito é um legado que você deixa para a imortalidade. Eu tenho um propósito de vida, que é assim, gosto muito de dinheiro e eu gosto de ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. Certo? Então, qual é o meu legado? É ensinar as pessoas a serem mais prósperas. Esse é o propósito de vida. Então, se eu conseguir fazer isso antes que eu morra,
eu vou morrer feliz. Quer dizer, eu vou conseguir traduzir tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu pratiquei, tudo aquilo que eu sofri também, porque a gente aprende com sofrimento, com dor, para que as pessoas entendam o que é realmente felicidade. Porque felicidade parece assim, puxa vida, se eu alcanço a meta, será que eu sou feliz? Muitas vezes você não é feliz. Muitas vezes quando você ganha $1 milhão, você não é feliz. Às vezes você é mais feliz quando ganha menos, porque você tem harmonia familiar, você tem saúde, você tem paz espiritual. Então, esse é o meu legado. Então, descobrir isso aqui não é assim também, Raimundo, não é? Estalou o dedo e você até porque, descobre. Professor, não é uma receita pronta Não para é a uma receita felicidade. pronta, exatamente. Porque são diversos fatores que determinam o êxito, a Isso. felicidade ou a conquista de determinadas metas. Que fatores o senhor elegeu como importantes, como prioritários, para que uma pessoa possa desenvolver um projeto bem-sucedido? Bom, então você fala de sonhos, né? Então no Prosper Mind tem 3 letrinhas que é o ser, né? Ser próspero. Sonhar, não adianta você só sonhar, você tem que executar e tem que revisar. Então ser, sonhar, executar, revisar. Quando esse ciclo começa a ficar uma rotina para você, você aumenta o teu sonho. Então tudo começa com um pequeno sonho, para que você comece a entender a competência que você tem para executar, revisar. Por que você tem que revisar? Porque às vezes aquele sonho não era bem aquele. Então, quando você aumenta esse ciclo, o sonho começa a ficar gigantesco. E agora você aumentou a tua competência de realização. Então, esse é um método que a gente usa, eu uso no meu dia a dia. Tá? Então, meu sonho é muito grande, tanto é que é o tema do livro deles, é um sonho grande. Então, para que isso aconteça, a gente tem que, agora, colocar os 8 P's funcionando, essa dinâmica. Propósito, promessa, ou seja, não adianta eu ter propósito se eu não prometer que eu vou realizar aquilo lá. Promessa para quem? Para quem você quer prometer? Então, de novo, você faz uma conexão com algo maior que você. Prontidão é outro P. Ou seja, eu tenho que ter todo o processo de decisão que eu vá ter na minha empresa, no meu dia a dia, tem que ter um alinhamento de congruência. Tem que ter congruência em tudo. Ou seja, poxa, por que eu demito pessoas hoje? Então, se eu consigo explicar a demissão, eu nunca vou ter problemas na mente. Porque eu vou estar sempre em paz com o que eu decidi. Mas quem quer prosperar, pense em admitir, não demitir. Muitas vezes você demite por incompetência, né? Muitas vezes você não demite, você demite pessoas, não porque você não está crescendo. Eu posso crescer e demitir pessoas e readmitir pessoas, né? E aí você começa a alinhar esses 8 P's e chega no final de todo o ciclo, que é a revisão, é paz. Paz interior. Então, quando você tem paz interior, não é $1 bilhão que vai fazer diferença para você. Você está em paz com Carl Jung, um grande psicanalista suíço que eu estudei bastante, fala muito da nossa sombra. As igrejas transformam isso como demônio. Eu consigo colocar isso como uma força que parece que te leva para algo que você não quer, e a luz te leva para algo que quer. Então, quando você tem uma negociação entre luz e sombra, você está em paz consigo mesmo. Isso é felicidade. Você está acompanhando a entrevista com o professor Renato Hirata, que esteve aqui em Florianópolis, participando de um evento beneficente sobre o tema Mente Próspera. Eu sou formado em hipnose ericksoniana, é uma terapia profunda, e eu tive que entender como é que funciona o que está por trás do consciente, chamado subconsciente lá. E quando você começa a varrer esse território que é ilimitado, ou você descobre grandes restrições que as pessoas têm, ou grandes potenciais que as pessoas não sabem que tem lá. Então, a partir da terapia que eu fui estudar, eu fui começar a entender que eu tinha alguns potenciais que estavam ali, existiam, mas eu nunca tinha trabalhado com eles. Então, quando eu passei pelo processo como cliente, como paciente, o meu terapeuta mexeu nisso, para ser o que eu sou hoje. Então, isso me deu tanta vontade de estudar mais o tema, eu era antes paciente, agora virei terapeuta, para que eu pudesse ajudar também as pessoas. Então, ali, eu fui entender o conceito de mente mesmo, algo que está muito submerso. Quando nós falamos em mente, tem alguma coisa que está consciente, algo que está subconsciente e algo que está superconsciente. Então, tem 3 níveis de mentes, né? Então, quando você fala na mente consciente, a gente está agora aqui, a mente consciente está conversando com você. Através de uma pergunta que eu te faça, você pode acessar a tua mente subconsciente, né, tranquilamente. Muitas vezes, essa relação ela é gerenciada por uma mente maior que nós, chamada superconsciente. Então, isso é o que a gente chama de espiritualidade.
Então tem esses 3 níveis, eles interagem com o nosso comportamento. O nível do superconsciente é um nível pelo qual nós não temos controle. Nós não temos gestão sobre ele. O que isso tem a ver com prosperidade? O que isso tem a ver com o nosso negócio, com a nossa palestra aí? O cenário de incerteza, o cenário de instabilidade não depende de nós. O dia de amanhã não depende de nós. O que vai acontecer com a tua vida amanhã, com a minha vida amanhã, não depende de nós, depende do superconsciente. Então, quando a gente sabe lidar com isso, a gente tem que abandonar esse controle do superconsciente, que a gente não tem esse controle. Então, as pessoas que ficam estressadas demais, é porque elas estressam porque querem dominar o superconsciente. Impossível. Então, é um estresse bobo, à toa. Então, você vê, hoje, no livro, eu abordo muito que vivemos na época do Prozac. Sabe o que é o Prozac? As indústrias farmacêuticas ganham trilhões de dólares no mundo por causa da nossa ansiedade. Ansiedade pela pressão da sociedade, ansiedade pela pressão do nosso chefe, ansiedade pela pressão do risco do negócio. A gente não sabe como lidar isso e toma uma pílula, achando que a pílula resolve o problema da incerteza. Então a espiritualidade, o Deus entra exatamente nesse momento, nesse cenário pelo qual nós não temos poder nenhum. O que nós podemos fazer para isso aí? É fazer a conexão. Faça a sua conexão da sua forma para que você estabilize a tua ansiedade. É só assim que você consegue lidar com essa o que eu diria para você? Querer controlar o incontrolável. Isto é ansiedade. Não controle o que é incontrolável. Abandone. Mas para a maioria das pessoas que vivem na luta diária por um futuro melhor, que tem um sonho a realizar, que atitudes ele pode desenvolver, agora no sentido prático de conquista, para atingir esses objetivos? Vamos lá, acho que o primeiro... Você já tinha mencionado que o sonho é uma das coisas mais importantes, que é definir exatamente o objetivo, até porque se você não sabe aonde você quer chegar, você já chegou. Chega em qualquer lugar. Eu diria para você, Raimundo, que o objetivo ele tem que ser formulado. Então, muitas vezes, nós formulamos um objetivo de uma forma inadequada. Então, a primeira coisa, o objetivo tem que estar equacionado no positivo. Assim, o que você quer? Se perguntar para as pessoas o que você quer, muitas vezes elas não sabem responder, elas sabem responder o que não querem. Então, quando a mente entende o que não quer, a mente, não o cérebro, tá certo? Ela absorve uma imagem. Então, se eu perguntar para você, eu não quero ficar doente, qual a imagem que vem na sua mente? A imagem não vem de saúde. Eu não quero ficar pobre, eu não quero gastar dinheiro, eu não posso ter esse problema. Então, são todas as equações do negativo. Você pode positivar esse objetivo. O primeiro P da formulação do objetivo. Coloque a equação no positivo. Mas há duas situações que precisamos observar e eu gostaria que o senhor falasse a respeito de como superar isto. Uma é o apreço que a maioria tem pela zona de conforto. Você está tão bem localizado, tão bem quieto e está tudo bem tranquilo que elas não ousam sair daquela zona de conforto. O outro é o medo, principalmente o medo da opinião dos outros. Ora, quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa com medo da opinião dos outros? Professor, como superar essas duas situações que são inibidoras da realização pessoal, profissional, que é a zona de conforto e o medo da opinião dos outros? Que bacana, eu vou falar de mais dois ainda. A gente falou dois, só que passou um pouco batido. No livro eu transporto isso para... Todo consultor consegue ter metodologia em tudo. Então eu digo que isso que você falou, tudo isso é medo, tudo é medo. Então, incerteza é medo do futuro. Instabilidade é o medo de sair da tua zona de conforto. Você está estável, ficou instável. Injustiça é o medo de ser mal julgado pelas pessoas. Insegurança é o medo de você não ficar confiante em você. Então, são 4 isso. Então, a mente pobre, ela atua nisso. Então, quando a mente pobre está atuando, ela congela o teu comportamento. Quando você está sob a ação da injustiça, a mente está congelada. Você fala assim, pô, como que eu vou ser julgado? Aí você congela a mente, você vai para a restrição da mente. Então eu tenho que estar pronto para assim, cara, não me agradou. Tá bom, eu estou pouco pichando que eu não te agradei, tá certo? Só que as pessoas não sabem lidar com isso. Puxa vida, será? Eu quando dou aula às vezes, Raimundo, eu sempre falo assim, olha, eu não estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para desempenhar meu melhor potencial como professor. E por consequência você é muito bem avaliado. Porque se eu for para uma palestra, ou for para uma aula, com o intuito de querer agradar o aluno, eu não vou ensinar.
Então eu posso desagradar você e no fundo estou ensinando, porque eu estou desempenhando meu papel. Na última palestra, no Fórum HSM de Educação, eu demonstrei algo que as pessoas ficaram chocadas comigo lá. Me aplaudiram de pé. Você já viu os japoneses sambando? Não é uma boa imagem. Não é uma boa imagem. Não. Aí eu brinquei, falei assim, olha, vou demonstrar no final da palestra como que uma disciplina pode transformar um japonês num negão. Sim. O pessoal brincou, achou que eu estava brincando, não sei o quê. Acabou a palestra, tocou um samba. E eu brinquei, achando que eu estava vermelho, constrangido, e eu sambei. O senhor é bom de samba, então? Nunca dancei na minha vida, Raimundo. Eu tive que treinar, mas treinei muito, disciplinadamente. Claro que eu nunca vou ser um sambão. Se eu tivesse uma bateria aqui, eu ia pedir para o senhor fazer essa performance. No pé, então eu tenho alta performance sobre isso aí. Mas, cara, não é meu talento. É só para provar para as pessoas que quando você tem o foco e disciplina, você gera o resultado. Agora, cara, eu vou fazer isso na frente de todo mundo. Como é que eu posso ser julgado? Mal julgado, mal interpretado? Cara, é para mim. Aquilo é um espetáculo para mim. Se você gostou, eu agradeço a tua salva de palmas. Mas não foi para você. Poucas pessoas conseguem suportar isso aí. Você vê que às vezes tem grandes cantores, quando entram em palco, ainda tem tremedeira. E o cara já dá aquilo faz 500 anos ainda. Por quê? Porque fica aguardando um feedback do público. Então, quando você fica assim, você vai entrar nervoso mesmo. E nessa palestra, você vai ver que eu, assim, faço o melhor que eu faço, bate papo com a plateia, mas é como se eu estivesse ali para mim. Mas professor, o desejo do reconhecimento é algo também que é comum a todas as pessoas que... Mas não pode vir antes. É uma coisa que trabalhar pelo dinheiro. Quando você trabalha pelo dinheiro, o dinheiro não vem. Quando você trabalha para você, você é voluntário. Muitas vezes a corporação tem empregados que trabalham para a corporação e empregados que trabalham para ele. Esse cara chama-se voluntário. Eu falo assim, eu estou aqui porque eu amo isso aqui. Se eu quiser sair daqui, eu saio agora. Tenho tanto potencial para trabalhar em outro lugar que eu escolho. Este cara gera um resultado fora do comum, porque ele não está lá pelo dinheiro. Por que as pessoas estão tão ansiosas hoje? Por que a depressão parece que é a doença do século? Por que a alegria parece que não é algo bom? Por que no Brasil a nossa cultura condena uma pessoa bem-sucedida? Por que as pessoas de sucesso no nosso país, e será que isso não é um componente para que muitas pessoas não pensem no sucesso? Quer dizer, de modo geral, se você é bem-sucedido em alguma coisa, tem treta ali. Sim. Por que isso na nossa cultura, professor? Eu não sei te dizer exatamente. Alguns dizem que é em função das religiões. Algumas religiões condenam a prosperidade? Pregam o desapego à matéria. Então, o que é o desapegar da matéria? É não ter matéria. E não ter matéria significa não ter dinheiro. É um conceito que eu, assim, aí é percepção minha, pessoal, ninguém tem que concordar com isso. Nós somos espíritos, só que estamos encarnados, estamos concretos aqui. Se eu não tiver mais nesse corpo, provavelmente a matéria não serve para mim. Mas enquanto eu tenho o corpo, a matéria é importante para mim. Então, enquanto temos essa vida, nós temos que lidar com a matéria. A matéria serve para que a gente desenvolva o nosso espírito. Então, tem algumas interpretações que eu acho que são errôneas do ser humano, mas não do conceito espiritual da matéria. Então, quando nós falamos de mente próspera, eu falo assim, é teu direito, meu direito, criar fortunas. É nosso direito criar fortunas. Só que essa fortuna não é para nós. É só para que a gente desenvolva o nosso espírito. Isto, para mim, é desenvolvimento pessoal e espiritual. E aí tem o conceito de inveja e ambição. Inveja é um comportamento que eu preciso ter o teu. Eu quero ter o teu carro. Ambição é algo um pouco diferente da inveja, porque ela cria um cenário diferente dependendo do que você tem. Então as pessoas muitas vezes criticam quem é ambicioso e quem tem inveja também. Agora, ambição a gente tem que ter. Se você não tiver ambição, você não cresce na vida. Agora, essa palavra, às vezes, em algumas crenças religiosas, não são boas palavras. Mas eu penso que a inveja não é boa em nenhuma circunstância. A ambição eu julgo interessante. Não. Mas não é um sentimento pobre, a inveja? É mente pobre. E como ela não consegue ter o dela, ela tem que ter o do outro. E aí tem uma coisa importante que você falou.
Para que serve o projeto da prosperidade? Você pode eliminar crimes quando as pessoas são prósperas. Os casais ficam mais harmônicos quando a mente é próspera. Os times das empresas ficam mais sinergizados, constroem melhores times. As empresas ficam atendendo melhor os clientes quando estamos prósperos. Então, o projeto da mente próspera não é só a questão da abundância do dinheiro, é fazer com que a gente viva um pouco melhor. Você vai reduzir crime, porque as pessoas não precisam ter mais inveja. Por que eu tenho que tirar o teu se eu consigo ter o meu? Então, é o mais profundo que a gente possa imaginar, se a gente fala de prosperidade. E não tem nada a ver com autoajuda. Mas eu penso que autoajuda é uma linha de atuação de alguns profissionais que tem trazido benefícios. Porque, veja só, como é que você pode alimentar a mente de prosperidade? Através de quê? Eu penso que de duas maneiras, ou você lendo ou você ouvindo. Sim. Agora, como é que você considera esse trabalho? Que você lê um livro onde ele traz incentivos de prosperidade. Ou você escuta um palestrante falar sobre como você deve ser bem-sucedido, por que isso tem uma conotação tão negativa na nossa cultura? Bom, assim como em todas as áreas, tem autores que não fundamentam nenhuma teoria. O cara tira do chapéu e começa a escrever, quem sabe alguém lê e dá certo. Esses caras eu critico muito, sim. Tá? Então, quando eu escrevo um livro, eu coloco o nome dos autores, eu pego de onde eu tirei aquela pesquisa, então eu fundamento uma teoria. Então, quando você fundamenta uma teoria, essa teoria não é minha, tá certo? Só que qual foi a minha capacidade como autor? De somar as teorias e dar outra teoria, dar uma versão diferente para a teoria. Mas, cara, a gente tem que dar o nome das pessoas que construíram aquilo, que criaram aquele negócio lá. Então, muitos autores de autoajuda colocam coisas que estão fundamentadas em nada. Às vezes nem ele usa aquilo que ele escreveu. Então eu tomo muito cuidado quando eu escrevo e quando eu falo algumas coisas. Assim, você quer que eu prove para você que eu consigo dançar samba? Você quer que eu prove para você que eu consigo hipnotizar você? Cara, eu tive que disciplinar isso aí. Então muita coisa do que eu faço hoje eu pratico. Então isso não é autoajuda. É ciência mesmo, tá certo? Em prol de um resultado que você queira ter. Então, isso é toda a linha da consultoria, da Hirata Consultoria, quando a gente fala de negociação, é toda a teoria que você pega em grandes escolas e transforma isso em um resultado para o Brasil. Eu não vou pegar uma teoria que funciona na Europa para cá. É outra cultura. É outra cultura. Outra circunstância. Então, aí você pode falar assim, pô, o cara escreve lá, acha que vai dar certo lá. Dá certo lá, aqui não vai dar certo. Então, eu tenho hoje como princípio sempre testar alguma coisa antes de colocar no mercado. Então, eu não digo para você que isso é autoajuda, não. O que eu escrevo é fundamentado nas maiores ciências. Professor, como as pessoas podem acessar os treinamentos, palestras e os seus livros que queiram lhe contratar? Ok, é só ligar para 011-3399-4818 ou entrando pelo site www.hirataconsultores.com.br. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa Estado de Excelência. E Raimundo, eu só gostaria de finalizar essa bela entrevista que você teve comigo. Obrigado pela oportunidade. E o projeto Prospermind, na realidade, claro que o resultado é a prosperidade financeira, mas, no entanto, é para que a gente possa criar um povo diferente, possa criar uma cultura onde a gente consiga ultrapassar limites, consiga criar uma sociedade um pouco mais justa, uma sociedade onde a gente consiga valorizar talentos, uma sociedade onde a gente consiga realmente investir na criatividade que o povo brasileiro tem.